Deus, ele criou o bem e o mal. E que o que acontece? Imagina, se Deus criasse só o bem, ele criaria pessoas que seriam fantoches para viver o que ele quer. Mas não, ele deu o poder de decisão. Você quer me servir? Então vai ser por sua livre, espontânea vontade. Eu não vou te obrigar. Por isso que existe a queda. Daí tem gente que pergunta, nossa, mas se Deus sabia que o homem ia errar, por que Deus permitiu? Porque Deus, ele criou pessoas para se relacionar, pessoas que têm prazer de estar com ele. E o homem, naquela ganância por conhecimento, olha que interessante, quando acontece a queda, o diabo fala assim para Eva, fala assim, come, você vai ser como Deus. Só que eles eram imagem e semelhança de Deus. Olha como que o diabo, ele é mentiroso. E na nossa carne, na nossa concupiscência, a nossa carne, a gente pensa o quê? Não, eu preciso mais. A gente tem essa ganância de querer ser, essa ambição de querer crescer, de ter conhecimento. Eu até falo, conhecimento não é poder. Conhecimento não é poder. Conhecimento é instrução. Porque, na verdade, se conhecimento fosse poder, a gente teria domínio com tamanho conhecimento. E tem tanta gente que tem conhecimento e só faz burrada. Então, conhecimento não é poder. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Então, quando a gente vai ver que Eva, ela cai por quê? Porque ela desejou o fruto, né? Ela desejou, então Deus deu essa escolha para o ser humano. Só que Deus, ele já sabia que o homem, né, seria suscetível à queda e ele já cria ali um plano de salvação. E Deus, ele é tão estratégico que daí que acontece? Ele cria o homem cai, né, no pecado, há separação, porque daí Deus, ele expulsa Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque Adão e Eva, a irmã Hilda colocou a referência lá, é isso daí mesmo, irmã Hilda, Isaías 45, eu não vi o versículo, mas é Isaías 45, irmãs. 45, 7, isso mesmo, olha lá. Depois as irmãs leem lá, ele criou o bem e o mal. Então, ou seja, Deus, ele criou o ser humano com um propósito. Ele criou, o ser humano caiu. Daí depois, o que Deus, ele fez? Ele falou assim, vou começar tudo de novo. Deus deu um reset na humanidade, acabou com tudo, salvou só Noé e sua família para começar tudo de novo. Só que qual era o propósito de Deus? Ele tinha feito uma promessa lá no Jardim do Éden, que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, assim, tá vendo que Deus, ele tem um propósito? A gente às vezes não entende o trabalhar de Deus, mas peraí, Deus falou que criou o homem, agora acabou com tudo? Não, mas o plano dele nunca mudou. O plano dele é aquele mesmo, é igual eu sempre falo, Deus, ele não tem plano B, pra nós é plano B, por quê? Porque Deus, ele faz a gente cumprir a vontade dele, mas pra Deus sempre é o plano A, pra ele não tem plano frustrado. É a gente que vai pelo caminho errado, mas Deus, ele traz a gente de volta. E Deus é misericordioso nisso, porque a gente tem essa tendência a se perder e Deus nos resgatando. E daí que acontece? Aqui em Gênesis, então, tem o dilúvio, daí depois, de novo, o homem se corrompendo, constrói a Torre de Babel, e dali a gente vai desenrolando a história, vai vendo até chegar em quem? Em Abraão. Daí, quando Deus olha para Abraão, ele começa a criar ali um povo através de Abraão. E Deus, eu falo, ele é muito didático, assim, Deus, ele tem muita paciência, porque Deus, ele tirou Abraão do meio de uma terra pagã, onde tinha muito misticismo, eles mexiam com feitiçaria, eles adoravam outros deuses. Então, Deus, ele tira Abraão desse contexto, separa ele e começa a ensinar e se relacionar com ele. E através disso ele faz uma promessa. E olha como que Deus é estratégico, ele faz uma promessa, daí vem Isaac, isso abreviando, tá, irmãs, que a gente tá fazendo uma visão panorâmica. Isaac, depois vem Jacó, depois vem José, e daí, por último, né, José, a gente sabe toda a história, eu não vou entrar no contexto, senão a gente toma muito tempo, irmãs. José, ele se torna governador do Egito, e Deus, ele faz o quê? Ele permite acontecer aqueles anos, né, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E nesse tempo de escassez, José traz toda a família dele para o Egito. E olha como que Deus, ele é. Eles passaram 400 anos ali no Egito. 400 anos. Só que daí tem gente que fala, eles foram 400 anos escravos? Não.
Eles foram escravos. A Bíblia não diz quanto tempo eles foram escravos, mas eles foram escravos ali. Mas eles ficaram ali num período onde eles puderam ali, de uma certa forma, se misturando. Com certeza, a gente se corrompe, irmãos. A gente, aquele versículo que fala a conversação, as más conversações corrompem os bons costumes, de fato é verdade. A gente pode estar aqui servindo a Deus, mas se a gente começar a andar com quem anda errado, a gente acaba se adaptando e se moldando aquelas pessoas. Então, assim, com certeza aquele povo ali, com o tempo ele começou a se corromper. E toda vez que a gente se afasta de Deus, o que Deus ele faz? Ele cria uma situação para que ele nos traga de volta. E foi o que aconteceu com aquele povo. Deus permitiu que eles fossem escravos ali naquela terra, para que eles pudessem clamar a Deus e Deus enviar um libertador. E daí entra o livro de Êxodo, falando de Moisés. Daí ali ele já tem uma identidade, o povo, porque ele já tá começando ali a ser uma nação, porque eles são um povo que vieram ali, foram para o Egito e começaram a se constituir, eles começaram a crescer. A gente sabe que Jacó teve o nome mudado, por isso se chama as tribos de Israel, porque as tribos são os filhos de Jacó. E daí eles vêm para o Egito, e nesse meio tempo acontece esses 400 anos, né, que eles passam ali, e com isso vem a escravidão. Ali nasce Moisés, as irmãs sabem o contexto que Moisés nasce, enfim. O povo é escravo e Deus faz uma promessa que vai tirar o povo dali. Deus levanta Moisés, aparece para ele, chama ele como um libertador, e ele tira o povo do Egito. E ali é muito interessante, porque eu vou esperar para poder passar isso para as irmãs, porque como eu falei, é muita profundidade, senão as irmãs não vão dormir à noite. Mas tem um propósito que eu me questionei uma vez com Deus. Falei, Deus, por que o Senhor não podia dar um outro caminho? Por que eles tiveram que passar pelo mar? Vocês vão entender. Nas próximas aulas, vocês vão fazer assim, ó, a cabeça de vocês. Vocês não vão dormir. Gente, escreve isso que eu tô falando. Vocês não vão dormir o dia que eu falar isso pra vocês. Então, assim, eles saem ali do Egito, atravessa ali o Mar Vermelho, Deus envia as pragas, né? Melhor dizendo, Deus envia as pragas, Deus ele constitui ali a Páscoa, e ele fala em Êxodo, capítulo 14, quando ele dá as instruções para fazer a Páscoa, ele fala, e será como memorial. E de fato é um memorial, porque até os dias de hoje a gente comemora-se a Páscoa. Mais um motivo para a gente acreditar na veracidade da Bíblia, porque isso daí é uma cultura judaica, então veio e tem todo um significado para a gente no Novo Testamento. Por isso que não tem como, às vezes a pessoa fala, mas eu vivo no tempo da graça. Peraí, mas Deus ele estava ensinando o povo aqui no Antigo Testamento. Deus ele é totalmente didático. Deus ele sabe, como eu falei para vocês, trabalhar de acordo com a instrução que a gente tem. Então o povo não conhecia Deus, Deus precisava se revelar. Hoje em dia a gente já conhece Jesus, porque ele veio, né? A gente sabe da obra que ele faz na nossa vida e a gente tem como base o Antigo Testamento que nos revela que Jesus, ele era, na verdade, toda essa simbologia do Antigo Testamento. Então Deus pega, tira esse povo de lá e Deus começa a instruir esse povo. E ali no livro de Êxodo a gente vai ver Deus dando a instrução de construir um tabernáculo. Um tabernáculo. E é interessante, porque vocês já pararam para pensar que Deus fala assim, fazei conforme o modelo? Vocês já pararam para pensar? Fazei conforme o modelo? Porque eu só posso fazer conforme o modelo se eu tiver um de referência, né? Vamos supor, eu tenho essa caneta aqui e eu quero fazer uma igualzinha. Então eu tenho que ter uma de referência, um modelo para que eu possa fazer igual, né? Então, ou seja, no céu há um tabernáculo celestial, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse. Então, tudo isso, o Senhor, ele estava instruindo o povo aquilo que é eterno, ou seja, Deus didaticamente estava trazendo o povo para perto, trazendo o povo de volta. Então, assim, olha a paciência que Deus tem de nos resgatar, irmãos. Desde o tempo de Adão e Eva, Deus tem um plano de salvação e até os dias de hoje nos fez conhecedores dessa graça. Olha como que Deus ele é detalhista e a gente às vezes trata Deus de uma forma tão superficial e Deus ele é tão assim profundo, que é igual eu falo, quando a gente começa a entender esses mistérios da palavra de Deus, a nossa mente se abre, a gente tem outro entendimento da palavra. Então, o que acontece? Deus ele vai ensinando esse povo, olha, vocês têm um tabernáculo agora que vocês têm um contato direto comigo. Agora vai ter o sacerdote, que eles vai ser o intercessor para que vocês possam ter os pecados perdoados.
né, da tribo de Levi, que na verdade a tribo de Levi era o quê? Eram os descendentes de Arão. Isso daí a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu tô falando bem assim abreviadamente para vocês entenderem a divisão do livro. E Deus vai instruindo esse povo. Só que o que acontece? Deus, eles não apenas quer ter um contato com o povo. Ele quer instruir o pessoal ali, daquele povo ali, a viver em santificação. O livro de Levítico. Que Levítico, o tema central dele é a santificação. Fala muito ali a respeito aos sacerdotes, ali tem muitas regras normativas. Em Levítico, a gente começa a ver ali a questão do sacrifício, tanto que Levítico começa falando sobre o sacrifício. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, porque as pessoas confundem muito, assim, a questão do holocausto, né? O sacrifício e o holocausto, há diferença. O holocausto é a oferta de cheiro suave, é a oferta que você dá como cheiro suave. O sacrifício já era para remissão de pecados, então as pessoas confundem muito essa questão do sacrifício. A gente também vai chegar e vai explicar tudo certinho para vocês, mas é só para poder entender melhor, né? Então, no livro de Levítico. E ele começa a instruir o povo e ele dá vários tipos de regras ali para o povo hebreu, que até então eles ainda estavam criando uma identidade de um povo. Deus estava ensinando eles, assim como Deus está nos ensinando para que nós venhamos aprender mais dele, né? Ter esse contato com ele. E daí depois o que acontece? Ali no livro de Levítico, ele dá vários tipos de leis, que são não só, tem gente que acha que a lei de Deus é só a Torá. Então entra aqui, ó, leis morais, a lei mesmo, né, que é os 10 mandamentos, leis morais, leis cívicas, leis cerimoniais. Então, assim, são vários tipos de lei. Então, Deus aqui, ele instrui o povo a essas leis, aos sacrifícios. Ele fala a questão das ofertas, que as ofertas depois é um tema também que a gente vai entrar, porque, assim, é um tema que eu confesso que Deus, assim, ele trabalhou muito comigo. Principalmente essa questão do dízimo, que a gente às vezes acha que, não precisa, Deus não precisa, a gente dá o que pode. Não, a gente quando entende o que é dízimo, o que é oferta, realmente entra aquela questão da prosperidade verdadeira, que não é o dinheiro, tá? A prosperidade não se baseia no dinheiro, a prosperidade é Deus te abençoar em todas as áreas da sua vida, você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, tá? Às vezes a gente vê esse, dá tal coisa que Deus vai te abençoar, isso daí é barganha. Eu falo, eu não sei quem é mais, como que eu posso dizer, ganancioso, se é quem tá pedindo ou quem tá dando, tipo assim, tentar barganhar. Acho que Deus olha assim, né, fala, nossa, não tem nada a ver com isso daí não, né? Então assim, quando a gente faz com entendimento, a gente gera, ali tá plantando sementinhas ali que a gente colhe, mas assim, com entendimento, a gente vai chegar também nisso daí. Depois, Deus começa a instruir ali em Levítico, né, esse povo, e chega ali o livro de Números. Alguém sabe dizer por que chama Números? Livro de Números? Irmãs, pode falar. Livro de Números, irmãs, por quê? Porque ali eles começam a contagem de todas as tribos. Isso, a Ana Paula colocou, por causa da contagem das tribos, exatamente. Ali o povo tinha tomado uma proporção muito grande. Pensa, os 12 filhos de Jacó. E antigamente, irmãos, não tinha televisão em casa. Pensa como que esse povo tinha filho. Então era muita gente. Então precisava contar pra gente saber de que tribo que eles eram. Então, assim, desde aquele tempo já tinha... Como que é o nome daquele órgão que vinha na nossa porta antigamente, que fazia aquelas entrevistas? Alguém lembra? Vocês não lembram? Irmã Hilda lembra, irmã Hilda? Aquele órgão que vinha na casa da gente. Você mora quantos cômodos tem em sua casa? Quantos filhos você tem? Faz o censo, né? Isso! IBGE, isso, é basicamente isso, era como se fosse isso na época. Então, assim, eles precisavam contar para eles poderem saber quantas pessoas eles tinham, quantas era de cada tribo e poder se organizar, porque era muita gente, ali o povo já tinha tomado uma proporção enorme, né? Então, ali também trata a respeito de disciplina, né? E ali também fala muito sobre a peregrinação do povo ali no deserto, os erros, os acertos que eles cometem. Então esse livro aqui também ele é uma forma de Deus instruir o povo através dos erros deles.
Então Deus começa a se revelar ali no deserto para eles também. Tipo, olha, vocês estão indo por esse caminho, vocês têm desobediência, vocês estão sendo obstinados. Então Deus ele vai instruindo o povo, né? Só que o povo a gente sabe, né, irmãos, que é difícil. Eu falo, nem a gente tem paciência, mas Deus ele é misericordioso. Imagina Deus ele é longano em paciência. Agora pensa, para ele falar que o povo era obstinado e que não ia entrar na terra, é porque o negócio estava feio mesmo, né? Mas tudo por causa de quê? Por causa da murmuração. Por causa da falta de fé também, de uma certa forma. Porque eles viram tudo que eles viram e eles ficavam, mas cadê Deus? Deus não falou que ia fazer? Deus não fez isso? Deus não falou que ia fazer aquilo? Cadê a terra? Cadê, né? Cadê? E a gente percebe quanto que a gente retarda da nossa bênção quando a gente murmura, quando a gente acaba falando. Gente, vocês estão conseguindo me ver aqui? Acho que deu uma... Voltou. A tela aqui, voltou. Então, assim, como que Deus, ele tem paciência com a gente. Só que a gente também tem que ter esse entendimento de que quando a gente murmura, que a gente às vezes fala um pouco demais, demasiadamente, a gente retarda algumas bênçãos na nossa vida. E a gente entende, por que tá demorando? Cadê Deus? A gente não fala muito desse povo, mas a gente às vezes se comporta da mesma forma. Então, assim, Deus, ele chama, ele instrui, né? O povo dá uma direção, você viu milagres acontecer e ainda você fica, cadê Deus? Mas Deus não falou? Mas cadê Deus? Nossa, Deus falou que a gente ia chegar lá na terra e cadê? Não, mas a terra tem gigante, não dá pra chegar lá. A gente não se comporta assim, irmãs? Muitas vezes. Então, assim, muita gente fala assim, os livros do Antigo Testamento é só para leitura. Não é só para leitura. A gente viu que aqui o tema central é Jesus. E serve muito para a nossa vida cristã. A gente aprende muito, porque aqui é a base. A base de toda a Bíblia é a Torá, é o Pentateuco. Se a gente for ver bem, que todas as ramificações da Bíblia saem da base daqui. Como que é interessante que a gente leu na aula passada, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, que o próprio Jesus fala que ele veio não para abolir, né, mas para cumprir o que estava escrito a respeito dele nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou escritos, algumas bíblias vão estar escritas, né? Então, ou seja, a Torá, o Pentateuco, é a base de toda a Bíblia. Então, não tem como a gente descartar, falar, não, aqui é o Antigo Testamento, aquilo é para o povo judeu. Não, até porque nós somos enxertados na videira. Então, ou seja, a gente veio depois. Ou seja, eles estão na nossa frente. Foi por intermédio deles que a salvação chegou até a gente. Então, não tem como a gente separar as coisas. Porque a gente viu que Deus, desde o princípio, ele dá testemunho. Lá no final, então por que eu vou achar que o Velho Testamento não tem importância? Não gosto de ler o Velho Testamento porque já passou. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a palavra de Deus, ela tem um propósito para a nossa vida, mesmo que seja no Antigo Testamento. E depois aqui retrata, né, no livro de Números sobre a viagem do povo ao deserto, fala da questão, né, dos espias que lá vão ver a terra, e chega em Deuteronômio, que é aquela parte onde a gente falou no início da aula, né, que é a segunda geração, né, ali são os filhos daquele povo que saiu do Egito. Então, como a gente falou que tinha essa tradição de se falar, de se passar, Moisés também repete a esse povo ali já na sua velhice, ele já sabia também que ele ia, né, não ia ter muito tempo ali, então ele instrui o povo a não se perder no caminho, porque ele já sabia como que o povo era. Então, ele vem aqui em Deuteronômio e ele fala de novo acerca dos 10 mandamentos, que também é conhecido por decálogo, tá bom, irmãs? Decálogo. Então, os 10 mandamentos, ele começa a falar de novo ali sobre a importância de amar e obedecer a Deus. Ele começa a instruir o povo. E assim se encerra o livro de Deuteronômio. Que Deuteronômio significa o que, irmãs? Vocês estão quietinha demais, gente. Palavra. Isso, segunda lei também, né? Muito bem, isso mesmo, Ana. Então,
Então, o Pentateuco, ele se constitui nos fundamentos históricos e doutrinários, porque fala a respeito da questão litúrgica para o povo hebreu, porque aqui ainda o povo ainda estava sendo formado como nação. Então, Deus, ele de forma didática, ele estava se revelando ao povo. Então, não tem como a gente falar, como eu falei aqui para vocês, tipo, o Velho Testamento não tem validade, porque era para os judeus. Não, tem sim, porque ela é a porta de entrada para as revelações do que está no Novo Testamento. Porque agora eu pergunto para vocês, no tempo de Jesus, quando eles iam para a sinagoga, que eles iam nos templos, principalmente na sinagoga, porque o templo eles ficavam no pátio, eles não podiam entrar, né? Então, nas sinagogas que eles discutiam, os fariseus, os escribas, qual era a Bíblia que eles liam? Né? O Tanakh era o quê? A Torá, que a gente leu ali em Lucas agora há pouco. Os profetas e os salmos, ou escritos. Então, assim, a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Não tem como a gente separar.